Fala pessoal, e aí, tudo certo com vocês? Nesse vídeo eu vou te explicar aqui no Excel como que você pode utilizar a função proc, a gente vai fazer proc_v, porém combinado com outro proc_v dentro, tudo bem? Como você vai perceber, na aba dados, você tem uma série de informações que você precisa puxar para a aba de procura, que é onde você tem a sua base de dados, onde você precisa preencher o campo do frete. Aqui, pessoal, na realidade, a gente vai resolver esse exercício de duas maneiras diferentes. Primeiro, eu vou fazer o proc_v com uma função c dentro, tudo bem? E depois sim eu vou fazer esse outro proc com outro proc dentro, e você vai perceber por que, que a gente vai fazer nessa sequência, tá bom? Você vai ver que enquanto eu estiver fazendo o primeiro, vai te bater a dúvida, e aí sim a gente vai para o outro lá. Então, pessoal, vamos lá. Nessa planilha seguinte, na aba dados, você vai ver que você tem o nome dos produtos, e você tem o frete do produto em Manaus e o frete do produto quando ele vem da fábrica de Salvador. Sendo assim, eu preciso preencher aqui conforme essa condição. Por exemplo, o primeiro produto que vem da fábrica de Manaus, eu preciso pesquisar ele na coluna de Manaus, dentro da matriz dele, porém, considerando a coluna de Manaus. Então vamos lá. Vamos começar a fórmula. Muitas vezes no Excel, a gente não sabe exatamente onde a gente vai chegar, mas é importante sempre a gente ir tentando começar, que é aí que a gente pega o raciocínio dele para entender como que você vai combinar as fórmulas aqui no caso. Então vamos supor que eu vou fazer um proc_v, onde eu vou partir da referência, que é o meu primeiro produto, ponto e vírgula, minha matriz tabela. Vai ser eu ir para a aba dados, marcar essa matriz toda aqui, por exemplo, ponto e vírgula. Agora eu chego no número do índice da coluna. Fala para mim, pessoal. Fala não porque a gente está num vídeo, né, e não em aula, mas em aula virtual, né? Mas pensa aí para mim, o número do índice da coluna. Vai adiantar, por exemplo, eu digitar 2 aqui? Se todos os produtos fossem da fábrica de Manaus, beleza. Ele ia sempre me trazer tudo que é da segunda coluna da matriz que eu marquei. Porém, pessoal, você concorda que eu estou ignorando a fábrica de Salvador? Então eu vou até apagar esse 2, vou manter apenas o ponto e vírgula aqui, tudo bem? Vou voltar para a aba de procura, e aqui que você vai entender o seguinte, vou apagar o nome procura, que fica dentro aqui do argumento da fórmula, quando a gente fica mudando de aba. E aqui, pessoal, vê se não faz sentido para você. E se aqui a gente encaixasse uma função C? Vou abrir aqui, C. Você viu que quando você coloca outra fórmula dentro de uma outra função que você já tinha, você não precisa repetir o igual, tá? É só o nome da função e abre parênteses mesmo. Um C não faz sentido aqui? Olha só. O número do índice da coluna eu vou deixar ele condicionado, então, com a função C. Por exemplo, se o que eu tiver na célula D7 for igual a Manaus, vou escrever aqui Manaus, entre aspas, Manaus, ponto e vírgula. Se for Manaus, de fato, eu quero a segunda coluna daquela minha matriz, certo? Que nem a gente viu agora há pouco. Então, meu número do índice da coluna seria o 2. Aqui, teoricamente, eu estou fazendo o valor se verdadeiro da função C, certo? Caso contrário, eu vou querer o quê? Quando o item não é de Manaus, significa que ele é de Salvador. Nessa planilha eu só tenho esses dois. Aí eu vou colocar o 3, então, para indicar para o meu proc que eu quero que ele faça a busca na terceira coluna daquela matriz que está na aba dados. Fecho o parênteses da função C, ponto e vírgula, 0, que é a correspondência exata do proc_v, e agora sim, fecho o parênteses do proc_v. Vou apertar o Enter para você ver o que deu. Olha só, pessoal, ele trouxe aqui o frete de 120. Ou seja, esse primeiro item é de Salvador, é de Manaus. Ele trouxe o frete de 120. Tá certo, então. Aí, pessoal, olha só que interessante. Quando o item vem de Salvador, aí é por isso que eu vou trabalhar com a terceira coluna da matriz. Então eu coloquei aqui essa função C apenas para me apontar esse número do índice da coluna, ou 2 ou 3, dependendo da condição da fábrica. Quando é Manaus, é a segunda da matriz, quando é Salvador, é a terceira coluna aqui da nossa matriz tabela, tudo bem? Vou arrastar para baixo, você vai ver que perfeitamente aí ele conseguiu puxar todas as linhas aí da nossa planilha já, da nossa tabela, né? Beleza. Só que aí, pessoal, lembra que no começo eu estava falando da história de um proc_v dentro de outro proc_v? Por que a gente vai fazer isso? De repente você percebeu aí. Ah, professor, de repente você ficou com essa dúvida. Ah, mas e se aqui, tudo bem, aqui eu tenho Manaus e Salvador. Mas e se aqui eu tivesse mais fábricas? Manaus, Salvador, Campinas, São Paulo, Belo Horizonte, enfim. Ia ficar um pouco complexo de você chegar aqui com uma função C, uma função C no caso, né? Ia ficar bem extenso, certo? Então, pessoal, uma outra maneira de você resolver isso, aí sim, é justamente fazendo uma procura dentro da outra procura. Por
por exemplo, aqui em dados, eu teria que montar uma espécie de tabela de apoio. Vou escrever aqui pra gente, ó. Tabela de apoio. Eu vou copiar uma Manaus aqui e uma célula com Salvador também, para montar essa tabela de apoio. Esse material eu vou deixar para vocês baixarem aí com as duas resoluções também, tá? Exercício bacana aí para você ficar preparado no Excel, seja para um trabalho que você já está, na busca de uma outra oportunidade, uma outra vaga, né? Sempre ajuda. Escrever aqui, ó, fábrica. E aqui, pessoal, o que eu estou fazendo nessa tabela de apoio no final das contas? Eu estou montando aqui uma tabela de apoio para os índices das colunas. Então, Manaus, que nem a gente viu agora há pouco, é a segunda coluna da matriz, e Salvador é a terceira coluna da matriz. De maneira que se eu tivesse aqui outra fábrica, enfim, eu colocaria aqui o nome da outra fábrica, da outra cidade, e seria o índice da coluna 4, tudo bem? Então, pessoal, vamos resolver dessa outra forma. Igual PROC-V, onde eu vou procurar o produto, ponto e vírgula, nesta matriz tabela toda aqui, ponto e vírgula. Agora que vem a história do índice da coluna. Para fazer esse índice da coluna, eu vou abrir um novo PROC-V. PROC-V, onde eu vou voltar para a aba de procura e clicar agora na fábrica, ou seja, eu vou procurar a fábrica dentro da matriz de apoio que a gente gerou ali. Ponto e vírgula, vou para a aba dados, marcar essas duas colunas aqui da minha tabela de apoio, ponto e vírgula, o que eu quero trazer de fato é a segunda coluna da matriz de apoio aqui, então 2, ponto e vírgula 0, fecho parênteses desse PROC, ponto e vírgula, 0 também, que é o 0 do primeiro PROC que a gente estava fazendo, certo? Fecho parênteses, aperto o Enter, e você vai ver que ele já trouxe aqui também os outros valores dos fretes perfeitamente igual no caso anterior, né? Então, pessoal, nesse segundo caso aqui, você vai perceber que o índice da coluna, ao invés de ser uma condição C, que a gente fez no caso anterior, a gente montou a tabela de apoio pedindo para ele trazer o índice da coluna correspondente, né? Então a gente isolou lá os índices conforme as colunas que a gente tinha. Essa é uma situação clássica, assim, de quando a gente faz um PROC dentro do outro. Quando a nossa pesquisa depende tanto de coisas que estão na horizontal, né, nas linhas no caso, mas também depende de colunas. Então, se você está precisando buscar uma informação com um PROC-V, com um PROC-X, e você não está conseguindo trazer, porque sua informação pode estar em determinada linha, mas pode variar por coluna também, essa é uma saída sensacional aí para automatizar as suas planilhas, né? Beleza, pessoal? Gostou desse vídeo? Deixe seu like, vou deixar o material aí para vocês baixarem. Se quiser contribuir com o meu trabalho aqui no canal, para eu estar sempre melhorando os vídeos, aqui tem algumas opções para vocês. E é isso. Deixe seu like aí, inscreva-se e até um próximo.